E quer que eu te diga uma coisa? O marido, porventura, obriga uma mulher a viver com ele? A esposa, porventura, obriga o marido a viver com ela? Agora o negócio engrossou, não engrossou? O caldo agora ficou mais grosso, não ficou? Mas já está casado, com nome já e tudo, não está no papel? Um ou outro não quer mais o casamento. Alguém, porventura, pode obrigar alguém a ficar casado, ou ele ou ela? Não, não é. Pois é, né? Agora vamos aqui, mas já estava casado. Mas já estava casado. Ah, mas estava me traindo, não, estava me maltratando. Ele ou ela estava não sei o que, isso, aquilo, outro. E principalmente para você que botava o Satanás no meio do teu casamento, né? Principalmente para você, né? Que não queria colocar Deus no teu casamento, mas botou o Satanás, né? E aí, como é que fica? Ainda tem mais essa ainda, Satanás. Tem, tem. Sabe por quê? Porque quem inventou a incompatibilidade de gênero foi Satanás. E você colocou Satanás no teu casamento, não foi? Hã? E aí? Você acha que o teu esposo ia obrigar você a morar com ele? Você acha que a tua esposa ia obrigar a você morar com ela? Continuar casado com ele, com ela? É evidente que não, não é? Como é que a coisa agora engrossou? Como é que o caldo agora engrossou? Agora me diz uma coisa aqui, mas não já estava casado com o nome escrito no papelzão lá do casamento? Um só corpo e uma só carne? Agora vamos aqui que o negócio vai ficar mais sério do que o que você possa imaginar. A graça. Nós somos salvos pela graça. A graça se fez maldito no madeiro por mim e por você. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Ele se fez maldito no madeiro por mim e por você. Passou uma vergonha inesquecível por mim e por você. Imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelado numa terra, espendurado no madeiro, e as pessoas cuspindo ele e vendo seus órgãos, vendo seu corpo pelado por aí afora. Despido, sem roupa por aí afora. Imagine. Imagine a graça passar uma vergonha dessa por mim e por você. Ser pregado no madeiro, sem roupa, sem nada, e toda aquela laia ali, ó, vendo ali, ó, os que mataram ele, todo esse aqui, que os traspassaram, pierced, todos que traspassaram ele, por mim e por você. Aí agora, você quer aceitar a graça, porque vive no tempo da graça, porque Satanás botou isso na tua cabeça, a mesma coisa da incompatibilidade de gênero, que é Satanás que botou isso na cabeça de homens e mulheres mundo fora, por aí afora, e Satanás botou na cabeça de muitas pessoas através dos falsos pastores, dos falsos profetas, desses filhos de Satanás por aí afora, que levaram multidões à perdição, por aí afora, está levando multidões a petições por aí afora, nessa linhagem de raciocínio satânica, incompatibilidade de gênero no casamento, e eu sou salvo pela graça, uma vez salvo, está salvo para sempre. Salvo para sempre? Agora olha aqui, ó, o casamento é uma vez casado, está casado para sempre? Não. Quando você aceita a graça, você já não é mais uma pessoa só. O Eterno, o Espírito Santo, já habita em você e ele é santo, ele não é imundo.
Você casou com Cristo, é um casamento, porque Ele está em todo aquele que o aceita Ele e viva com Ele. E se não guardar os seus mandamentos, se não observar o seu manualzinho, que é amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer mais de escultura, não tomar o seu nome em vão, guardar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar nada de ninguém. Esse aí é o manualzinho do casamento com Cristo, com a graça. Quando você aceita a graça, é um casamento, não é uma brincadeira, é um casamento. Porventura, a graça era pecador? Porventura, a graça tinha pecado? João capítulo 8, verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Eu vos tenho dito a verdade e vós não me credes. E aí, sabe, você que caiu nesse vídeo aqui, que estava nessa linhagem de raciocínio satânica, uma vez salvo, está salvo para sempre, eu sou salvo pela graça, e pronto, acabou, não preciso fazer mais nada para nos salvar, não. Ei, bicho. Primeiro lugar, você pode ter fé, você pode ser o melhor ser humano na face da terra, você pode ser o melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor tudo. Tudo, tudo, tudo. Você pode crer que Deus existe, você tem fé que Ele existe, que Jesus veio aqui e morreu por todo aquele que nele crê. Mas, se você não praticar a obra de aceitá-lo como seu Salvador, em hipótese nenhuma você vai entrar no céu, em hipótese nenhuma você vai ser salvo. Você sabia disso? Já começa por aí. Já começa por aí. As pessoas que se perderam, que não aceitaram a Cristo, o ladrão da cruz que se perdeu, que não aceitou a Cristo, não foi Cristo que o rejeitou, foi ele que rejeitou a Cristo. Todas as pessoas que se perdem, todas as pessoas que vivem na prática do pecado contra o Espírito Santo, não é Deus que o rejeita, são eles que o rejeitaram a Deus. E muitos morreram perdidos porque ficou fazendo da graça uma graça. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu peco dormindo, eu peco em sonho, eu passo o dia todo pecando, porque a mente não para, porque não sei o que, isso, aquilo, outro, mas olha, não tem nada não, porque eu sou salvo pela graça. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Quem está em Cristo não tem mais pecado. Aí deixa eu te falar aqui, ó. Verdadeiramente, quem está em Cristo não tem mais pecado. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo não vive em pecado, não vive pecando. Quem está em Cristo vive se santificando. Esse é o significado. Aquele que está em Cristo não tem pecado. Isso que a palavra do nosso Pai fala para nós, 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E aí, como é que a banda toca? 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Tá pensando que é bagunça servir a Deus? Tá pensando que é brincadeirinha? Eu peco todo dia, eu peco toda hora, porque a mente não para, eu peco até sonhando. Lembra de um testemunho que eu falei num vídeo meu aí? Se eu tivesse morrido num sonho que eu tive, eu tinha morrido, era abraçado, era com a diaboa. E eu não tenho vergonha não, não vem com esse papinho de historinha, de conversinha fiada não. Eu não ando pecando, eu não ando vivendo na prática do pecado, mas eu tive um pecado aí. Rapaz, eu passei um dia namorando, eu digo assim, eu passei o dia, fui abraçado com a diaboa. Com a diaboa, que ela esteja repreendendo da minha vida, espírito de prostituição, essas pragas por aí afora. Quando eu fui dormir, não é que eu me atraquei com a diaboa? Imagine se eu estivesse dormindo, atracado com a diaboa, imagine. Sabe por quê? Que você peca até dormindo, pega isso por experiência. Com o degrotão prichão, passa o dia todo namorando um pecadão com a diaboa. A mente vai dormir, a mente não para. Passou o dia todo delirando, viajando na maionese, abraçando a diaboa, e se for mulher abraçada o diabão, aí sabe o que acontece? Vai dormir com a mente zona poluída, vai sonhar com o que presta? Me diz, vai sonhar com o que presta?
Dá para você ver o tamanho do problema? Vigia, desperta tu que dormes, que não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, para você se despertar, mulher e homens, mulheres e homens, vigia, desperta vocês que estão dormindo, brincando com a tua salvação, com esse negócio de eu penso, ai, a mente não para, porque não para de pensar, isso, aquilo, vem cá, aprende com o Degrutião Pritião, depois que dormiu abraçado com a diaboa, passe o dia namorando a eternidade, passa o dia namorando a eternidade, que eu quero ver se você vai ter tempo para andar abraçado com a diabo e com o diabão, que já tem anos na minha vida, e graças a Deus que nunca mais eu passei por uma porcaria dessa na minha vida, por aí afora. Sabe o que acontece? Faça isso. Faça isso. Que eu te garanto uma coisa, funciona e funciona muito bem. E se morrer, igual o Degrutião Pritião, se morrer, morrer salvão, antes de Cristo voltar, com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Desperta tu que dormes. Porque as malignidades estão por aí afora. Aí não tem nada não. Uma mentirinha aqui de manhã, outra mentirinha até antes do meio-dia, aí depois do meio-dia para trás outra mentirinha, outra não sei o quê, um pensamentozinho maligno aqui, um pensamentozinho ali, isso, aquilo, outro. Aí a graça me perdoa. Deus quer saber do coração, Deus quer saber do coração. Eu ando com a minha bunda quase de fora, com não sei o quê, com os peitos de fora, quase de fora. Aí Deus quer saber do coração, porque o que vale para Deus é o nosso corpo. Agora me diz uma coisa aqui. Porventura, Deus permanece em coração imundo, em coração que anda mostrando seu corpo por aí afora, com palavras imorais na boca por aí afora, porque me chamaram e falaram que eu estava até endemoniado por aí afora, porque eu aqui pregando, falando que está dentro da palavra de Deus, falando dos filhos de Deus e dos filhos de Satanás, os falsos pastores, os falsos profetas, falaram que o Degrutião Pritião estava endemoniadão. Igual falou com meu pai, aquela raça de víbora, aqueles filhos de Satanás, sem discernimento nenhum. Dia a dia é uma coisa, eu não ando falando imundícia por aí afora. Aí você acha que Deus vai apostar num coraçãozão todo cheio de imundição por aí afora? Hã? Aí sabe o que acontece nesse exato momento se você continuar nessa prática? O que aconteceu com muitos que morreram perdidos por aí afora, sendo um joião no meio do trigão, e outros que estão por aí se perdendo, sendo um joião no meio do trigão. Sabe por quê? Porque perde o temor do Espírito Santo, não ouve o pastor, não ouve um irmão, não ouve ninguém que dá uma atenção, ei, cuidado, tá se metendo na minha vida, é? E a vida é minha, o corpo é meu, faço o que eu quiser, Deus quer saber do coração. E aí, sabe o que acontece? O Espírito Santo se retira, porque ele não é imundícia, para viver em um corpo velho imundo, ele não é imundícia, e ele quer sim, ele quer saber do coração sim, mas sabe qual é o coração que ele quer? Aquele coração que é honesto, que é reto, que é justo, que é fiel a ele, e ainda, na sua fraqueza, quando comete um pecado que não entrelaça no coração, ele mesmo arranca, vê o arrependimento, a confissão de pecado, o abandono de pecado e não vive na prática do pecado, aí sabe o que acontece? Ei, diabão e diaboa, ei, esse aqui é meu, essa aqui é minha, ei, aqui está o meu selo, ei, esse aqui é meu. Sabe por quê? 1 João capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Aí sabe o que acontece? No verso 18, assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabe por que não toca? Porque está selado. Ei, o meu filhinho, a minha filhinha, não anda na prática do pecado. Ei, aqui ninguém toca. Aqui nele aqui está a couraça da justiça. Ei, Efésios capítulo 6, verso 10 ao 12. Aqui nele aqui está a couraça da justiça. Ei, aí tem o meu selo aí, Tem o meu selo. Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Ei, é meu aqui, Tá saradinho aqui, Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ei, diabão e diaboa, saia fora.
Saia fora com o teu Zé Piriri, Zé Tarará, os teus espíritos imundos para lá, de Dalila. Vai botando tudo num pacote só para lá assim, ó. Vai botando aí, Jezabel para lá, vai. Aqui, ó. E funciona. Quando você anda com Cristo, aí sim. Todo aquele que está em Cristo não vive em pecado. É isso que a palavra de Deus fala. Você entendeu direitinho? Sabe por quê? Porque se não se cumprir, aí se cumpre isso aqui na vida, ó. 1 João capítulo 3, verso 7. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Sabe como é que Cristo destrói as obras do diabo? Sabe como é? Quando você está com Cristo, que você nasce com Cristo. Lembra? 1 João capítulo 5, verso 18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aí sabe o que acontece? O maligno vai tocar e ele destrói as obras do diabo. Ele destrói, sabe por quê? Porque não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Quantos crentes, quantas pessoas por aí afora que não falam com seus irmãos de igreja, nem de sangue, nem com pai, nem com mãe, por aí vai. E vai para onde? Você acha que vai para o céu? Vai para o céu? Vai para o céu? Vai. Vai, mas é para aquilo que cai do céu, que vai cair do céu mesmo. Fogo e enxofre, o fogo eterno. 1 João capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aí, por aí já tira, não tira? 1 João capítulo 4, verso 20. Isso aqui tudo é para você se abster do pecado e viver na graça, na santificação com o nosso eternão. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Na tua Bíblia pode estar até uma perguntona. Se alguém disser, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Vai para onde? Vai. Ué, mas já está na graça, não aceitou a graça? Já aceitou a graça. Lembra os mandamentos do nosso Pai? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai vós também uns aos outros. E aí? Só para você ver, não precisa nem viver na prática da mentira e nem do adultério. Só precisa odiar seu irmão de igreja. Tem aquele negócio? Eu quero saber, não quero saber de fulano, não é fulano para lá, e eu para cá, isso é um fofoqueiro, isso é uma fofoqueira. Faz igual o Degretião Prichão, que não é perfeitão não. Degretião Prichão peca, mas viver na prática do pecado, não, menina, não. Que eu não sou filho de Satanás para viver na prática do pecado, tá vivendo pensando em porcariada todo dia, toda hora por aí afora. E quando vem uma malícia na mentona do Degretião Prichão, pega a fita. Pega a fita. Que nós somos carne, nós habitamos em um corpo de carne. Mas eu tive um grande aprendizado. Se eu tivesse morrido em um sonho, abraçado com a diaboa, imagine, brinque você com a tua salvação, que o Degretião Prichão não brinca com a salvação dele, não. Não anda desse negócio de desejando comida, de desejando não sei o quê, isso, aquilo, outro, e vai para lá e vem para cá, música, isso, aquilo, outro, do mundo, isso, aquilo, outro. Não, Nanina, não. Olha aqui nos meus olhos. Quem convive com o Degretião Prichão mesmo, assim, sabe que o Degretião Prichão tem o maior medo de perder a sua salvação. Sabe por quê? Porque eu tenho certezão que eu só tenho essa oportunidadezão aqui e não tem outra.
Então, se morrer aqui,